Olá, olá. Olha eu aqui novamente, Negros Online. Sim, Negros Online. Estou aqui para falar com uma pessoa que, aliás, faz parte da minha vida, né? Depois eu até vou falar sobre isso. Então, estou aqui para falar com uma pessoa que é o produtor musical, mas não é um produtor musical, é o produtor musical, e também um divulgador artístico. Eu gosto mais do produtor musical, eu acho mais legal, né? Então, e essa pessoa, essa personalidade, esse meu convidado é o Newton Ribeiro, mais conhecido como Newton. E aí, Newton, tudo bem? Tudo bem, Xavier? Primeiramente, obrigado aí pelo convite. É um prazer estar falando com um nobre amigo. Já, prazer. Ah, legal. Bom, eu já quero começar. Aliás, antes de começar, deixa eu falar uma coisinha aqui, Newton. Para você que está nos assistindo, é o seguinte: o vestibular da Universidade Zumbi dos Palmares já está em andamento para 2025. Então, vai lá, corre, faz sua inscrição e venha fazer parte desse quilombo, quilombo da educação, Universidade Zumbi dos Palmares. Ah, e antes de a gente começar aqui, eu gostaria também que você colocasse aqui embaixo o seu joinha, o seu ok e compartilhasse essa conversa que eu vou ter aqui, essa super conversa com o Newton. Legal? Começando aqui a nossa história, deixa eu. Aliás, vou começar o seguinte. Então, eu descobri que você não é de São Paulo. Eu achei que você é. Sabia que eu achava que você era carioca? E você não é carioca, né? Não, sou mineiro de Lavras, aqui no sul de Minas. Tá, e você. Aliás, você é do sul de Minas. E você veio para São Paulo muito cedo. Como é que é essa sua história? Como é que é a sua história em sul de Minas para depois vir para São Paulo? Você já veio adulto, veio adolescente? Como é que Não, foi? eu vi uma vez com meus pais, quando eu tinha, acho que, 7 anos. Aí estudei aqui até o primário, depois voltamos para Minas, aí fiquei lá dos 11 até os 18. Aos 18, quando eu terminei, fui dispensado do serviço militar, do tiro de guerra. Aí eu já peguei minhas coisas e voltei para São Paulo e estou aqui até hoje. Isso já faz mais de 50 anos. Bom, então não voltou mais e aqui você fez a sua carreira, é isso? Sim, eu comecei lá, né? Dos 11 aos 18, eu comecei trabalhando em rádio lá. Foi meu início foi lá. Tá, e como é que foi esse seu início? Aliás, por que que o início foi, você falou o seu início nessa área, né, de artística, você falou que foi em rádio. Mas antes chegou a trabalhar em alguma outra coisa ou você já sabia que era isso que você queria e foi seguindo? Não, antes eu trabalhei em várias coisas que terminam com eiro. Sapateiro, tintureiro, pedreiro, até entrar no rádio. Depois que eu entrei no rádio, falei, ah, não, isso aqui deu para mim, que eu trabalhava com os tios, né? Aquela coisa de mineiro, vai trabalhar com um tio para aprender alguma coisa. Então, um tio era tintureiro, outro era sapateiro, outro era pedreiro, então eu aprendi um pouco dessas profissões com eles até entrar na rádio aos 16 anos. E como é que foi essa sua entrada na rádio? Como é que você descobriu a rádio? Como é que você se descobriu lá? Na rádio eu entrei através de um diretor, que era diretor também do Clube de Esportes, lá do Lavras Tênis Clube, onde eu prestava um trabalho lá como sacoleiro. Guardava as roupas do pessoal, sacola, do pessoal que ia para a piscina. E quando chegou na época do inverno, o clube ficava fechado. Ele falou assim: bom, eu gosto muito de você, você não vai ficar, eu não vou mandar você embora. Você vai lá para a rádio, você vai fazer lá, limpar disco, limpar, ajudar lá o pessoal lá na rádio. Cheguei lá e fui adotado pelos locutores, pelos diretores da rádio. Com 3 meses eu já era operador de som e era uma rádio, inclusive, que era da Bandeirantes, da Cadeia Verde e Amarela. Eu fiquei lá por 2, 3 anos. Foi muito bom.
depois disso você acabou vindo para São Paulo e como é que foi essa transição, então, de lá, de Lavras para São Paulo? Como é que se deu isso? Por que que você teve essa mudança? Foi família ou foi você mesmo, sozinho? Foi por mim, porque nessa época eu já tinha perdido meus pais, estava morando na casa de uns tios, de favor. Então, meus irmãos mais velhos moravam aqui em São Paulo, então eu queria estar com eles aqui, né, que eles já estavam. Em São Paulo era outra coisa, né? Eu já conhecia, tinha tomado o gostinho. Aí eu falei assim: olha, a hora que eu me livrar do tiro de guerra aqui, eu vou pegar primeiro o ônibus, minha carona e tal. Então, tinha um amigo meu que fazia transporte de Lavras para São Paulo e vice-versa, como disse ele. Eu vim com ele no caminhão de transporte com ele, lá, batendo papo, lá, fazendo companhia e já beneficiando, né, de ter uma, uma, uma carona boa e uma pessoa para me trazer até aqui. Aí já a entrada pelo um dia, já entrava ali pelo Jaçanã, eu já fiquei ali mesmo, porque a minha família morava ali na Guapira. Aí eu já desci ali mesmo, no meio do caminho, já entrei, já estava em casa. Aí de lá foi a correria. E nessa correria aí você já entrou em alguma outra rádio em São Paulo? Já tinha um emprego garantido? Ou como é que foi isso? Tinha uma promessa de um senhor que era da cadeia verde e amarela de me colocar lá para fazer um teste de operador de som e tal. Mas logo no início, minha tia trabalhava numa empresa na Avenida Ipiranga, 104, lá na Sodraga. Está um prédio bonito até lá hoje. E eu fui trabalhar lá de office boy. Mas fiquei, acho que, 2 anos por aí. Aí, quando eu saí de lá, né, ou fui saído, porque eu estava sempre procurando uma rádio, uma coisa, aí, então eu cheguei no final de semana, na sexta-feira, precisando de mim, eu estava no auditório lá da Record, procurando me entrosar, e quando eu cheguei na segunda-feira, eles me deram aquele passe azul, passa lá no RH, aí me dispensaram, eu falei, opa, que bom. Aí comecei a procurar. Aí fui trabalhar com. Fui até a Tupi, não, fui até a Bandeirantes. Aí não encontrei lá o Suanis, que tinha me prometido. Tal. Nesse dia até eu peguei uma carona com o Carlos Gonzaga, de volta do Morumbi. Aquela época, do Morumbi para o centro, para a Bela Vista, onde eu já estava morando, era uma caminhada, e não tinha tanta facilidade. Então, eu peguei uma carona com o Carlos Gonzaga, o cantor, que eu conheci lá em Minas, na rádio. Ele me viu: o que você está fazendo aqui? Está indo para a cidade? Eu estou até aqui. Aí eu fui com ele para o centro, continuei a procurar e fui trabalhar, fui parar na Tupi. Aí na Tupi eu comecei a fazer também serviços gerais lá. Mas também foi só, acho que 2 meses só. Aí já tinha um teste lá para fiscal de estúdio e operador de som. Eu passei para fiscal de estúdio e depois fui para a discoteca. E fiquei lá na discoteca com o Caion. Aí fiquei sendo, principalmente, um secretário do Caion. Aí já fui morar lá no Sumaré mesmo, aí já começou a mudar tudo. E quando você fala na Tupi, você está falando da Rádio Tupi, né? Rádio e TV Tupi, lá no Sumaré, na Afonso Bovera, era tudo junto: Rádio Cultura, TV Cultura, Rádio Tupi e Rádio Difusora, tudo junto Sim, lá. a radiodifusora também, né? Plena Música, ali na esquina da Padaria Real, você não conhece ali aquele Oh, pedaço? conheço a padaria. Opa. Aliás, a gente tinha conversado esses dias aí sobre como é que eu lembrava um pouco de você sem conhecer você, que era justamente na TV Tupi, um tempo que eu trabalhei lá, logo eu tinha meus 18 anos, quando eu trabalhei lá, e eu lembro de você do lado ali no palco, representando uma gravadora, acho que na época, se não me engano.
É E mais de aí eu lembro de você lá, 68. lá no palco e os artistas. Tinha um programa que eu acho que era o Grande Parada, e não só aquele, como Isso, tinha outros programas também da Tupi, né? Em que você participava, isso. que você levava artistas, não é isso? Mas antes disso, antes de trabalhar em gravadora, eu trabalhei lá. Acho que foram uns 2 ou 3 anos. Aí de lá eu fui trabalhar na Beverly. Foi a primeira gravadora que eu trabalhei, na Liberdade. Tá, e na Tupi, então, na rádio, voltando então para a Rádio Tupi, então lá você exerceu que áreas lá? Fui fiscal de estúdio primeiro. Aqui eu fico anotando os comerciais, é, vendo um disco que precisa, acompanhando lá os disc jockeys, essas coisas. E em seguida chegou o Hélio Ribeiro, aí fui trabalhar na discoteca, como discotecário. Aí depois eu passei a ser discotecário da Difusora, com o Caião. A Difusora era a primeira FM do Brasil, né? Ele só tocava música, não tinha programas fixos, era só música e música muito bem selecionadas. E como Exatamente. eu já conhecia o repertório da época, eu acompanhava muito, porque lá em Lavras eu tinha acesso à discoteca também. E então ficou fácil aqui. Eu fui trabalhar com o Hélio Ribeiro lá na discoteca, e depois com o Caio Gadi, fiquei lá até ir para uma gravadora. Você chegou até a música ou a música chegou até você? Ah, eu acho que a música chegou até a mim, porque quando eu entrei na Rádio Cultura, lá em Lavras, a gente ficava na discoteca, a gente tinha uns amigos, né? O disco chegava em São Paulo, aqueles pacote de discos, suplemento, a gente tinha que ouvir, catalogar. Então já e a gente ouvia e sabia, e tinha que saber. A gente fazia concurso, quem sabia de quem era o compositor de qual música, e isso foi uma coisa que a gente fazia muito. E isso me deu até que eu participei aqui de programa de televisão aqui do Zelone, ganhei lá, fiquei lá uns 3 meses respondendo sobre músicas, sobre compositor. Fui também para cidade contra cidade, representar minha cidade lá, respondendo sobre música. E eu ouço música até hoje, de manhã, de tarde, de noite. Nessa sua caminhada, você saiu então de lá da difusora. E da difusora, você continuou com música e aí você foi para onde? Foi para Beverly, para a gravadora. Eu fui apresentar um artista lá para gravar na Beverly. Nessa época eu já estava conhecido um pouco como programador, então já tinha uma abertura com, pelo menos as gravadoras menores, já conheciam. E eles queriam uma aproximação que era até para eu tocar o produto deles na rádio. Aí eu fui levar um amigo meu, até Altair Lara, lá de Lavras, um cantor, para poder conseguir uma gravadora para ele. Aí, quando cheguei lá, tinha um diretor da Beverly, que estava sendo montada a gravadora, e eu levei o material do cantor. Ele falou assim: olha, deixa aqui que nós vamos analisar, semana que vem eu te dou uma resposta. Quando eu estava saindo, ele me chamou, só um minuto só. E eu sei que a Tupi está atrasando um pouco o salário, você sabe disso também. E você não quer trabalhar conosco aqui? Nós estamos dando relações públicas e do divulgador. Se você quiser, tem uma vaga aqui, e aqui o salário é em dia, e qual é o seu salário lá? Eu falei X. Eu falei assim, aqui você vai ganhar 3x, 3 vezes mais. Eu falei, opa, peraí, eu vou até a Tupi falar com o meu imediato lá, e eu dou a resposta. Então, tá, mas me dá a resposta até segunda-feira. Eu É. cheguei por falar com o Caio, ele resistiu um pouquinho, mas falou, bom, não vou poder te segurar, a situação que está aqui é uma ótima oportunidade, então você vai. Mas depois eu vi, eles queriam porque eu já tinha abertura de entrada lá na Tupi. A gravadora que estava começando era aquilo que eles precisavam.
e foi muito bom. Quando você aceitou o convite, Foi para ser divulgador. diretamente divulgador, é isso? E eu já tinha um pouco de experiência porque eu convivia com os divulgadores lá na Tupi. Os divulgadores estavam sempre lá me procurando e batendo papo, e eu recebendo para conversar sobre os lançamentos. Tal. Eu pensei, é isso que eu tenho que fazer, então é isso que eu quero também fazer também. E era bom, eu comecei a fazer. E como eu tinha um bom relacionamento lá nas emissoras associadas, foi muito bom para a gravadora. Aí nós lançamos vários artistas lá. O primeiro foi Djalma Pires, depois veio Gilberto, Nalva Guiar, e aí teve o Terra Winter também, que fez muito sucesso, lá, Morris Albert, tudo lá na Beverly. A Beverly tornou-se uma grande gravadora. Aí saí de lá, fui para a Philips. Aí fiquei na Philips uns 3 anos. Aí a Philips já era, estava sendo lançado Tim Maia, o Jair Rodrigues, trabalhei muito disco do Tim Maia, o primeiro disco, aquele que ele estourou quase todas as faixas, Primavera, Eu Amo Você, Coronel Antônio Bento, aquele disco, o primeiro disco do Tim Maia. Trabalhei muito, a Raul Seixas estava estourado com Ouro de Touro. E você O fazia, você que fazia a divulgação deles também, não? fazia Ou, por divulgação, tinha exemplo, uma cada equipe, divulgador tinha um número X de artistas para divulgar. Como é que era? Como é que funciona como é que funcionava essa história da divulgação? tinham números, não, tinha, é escalado, dependendo cada artista tinha uma semana, 15 dias para divulgar. E o divulgador que estivesse terminando o seu ciclo com um artista ia pegando outro. Às vezes calhava de você pegar um artista de nome, né? E eu, até pelo meu conhecimento, pelo meu contato nas rádios, eu sempre pegava um artista já que tinha responsabilidade, assim, andar com ele lá no carro, andar com o pessoal, você, Vanderlei. Então você tinha que ter já um conhecimento e o seu diretor de gravador, de divulgação, acreditar no seu trabalho, se você fosse fazer uma coisa certa, porque trabalhar com artista não é fácil, né? Naquela época não tinha segurança, não. Você era o motorista, o segurança e o relações públicas, era tudo você. Tem que resolver. Ficava sabendo que o artista ia estar em São Paulo, por exemplo, para lançamento do disco, você tinha que fazer uma agenda em todas as rádios, nos programas de disc jockey e agendar. E isso demanda muito do prestígio do divulgador. Você chega no, era muitos cantores e você chega com um cantor no seu relatório, a sua agenda é pequena, então você é um divulgador médio. Então você tem que chegar com a agenda boa e sem precisar do seu supervisor ajudar, né? Porque quando o supervisor ajuda e ia junto, já não era mérito do divulgador. Aí o supervisor, que sempre era um divulgador mais velho, conhecido, então ele usava o prestígio dele para fazer esse trabalho, né? Então, às vezes acontecia isso. Mas no meu caso mesmo, eu já me virava e fazia a minha programação. E andava, geralmente eu andava com os artistas mais de nível. O Jair Rodrigues, eu divulguei bastante, inclusive uma época que eu estava na Philips, dividimos o apartamento na 9 de julho, cheguei a dividir o apartamento com ele, no apartamento dele, eu dividia. Trabalhei com o Tim um pouco, tem muita gente, até Hermeto Pascoal eu divulguei na, lá na Philips, muita gente. Depois da Philips eu fui para a RGE, aí tinha um cast menor, mas era o Beto Leal, Supersom TA, Chiliar, e lá uns grupos novos, né, também. E aí depois de lá,
Aí eu fui para a EMI. Aí que a coisa começou a caminhar bem mesmo, porque era a melhor gravadora que tinha, os melhores artistas. Eu já tinha Milton Nascimento, Gonzaguinha, Nana Caymmi, Roberto Ribeiro, Clara Nunes, tinha todo mundo lá. Em Grande do Mundo, tinha tudo na EMI. Fora os internacionais, né? A gravadora que tinha os Beatles, sempre teve os Beatles, teve muita coisa internacional. Então era muito bom. Tá, você tem alguma história para contar, então, dessa outra gravadora aí, que era... Tem, tem várias coisas, inclusive Ah, conta uma. tá aqui, ó. Não, As já coisas vamos estão falar do seu aqui, ó. livro. Já vamos falar do seu Tá aqui, livro. ó. Muita calma. Mas, são tantas histórias. Vou É. contar só uma, por exemplo, do Gonzaguinha, que a gente ia almoçar muito aqui no Boi da Brasa, no restaurante que ele gostava de ir. E nós íamos almoçar lá e sempre nós pedíamos dois pratos. Um prato lá já dá para três pessoas. Você pede uma picanha, uma alcatra lá com acompanhamento, como três pessoas, não. Vão pedir um para cada um. Mas é muito conseguido. Não pode deixar que vai aparecer alguém aqui. E depois ele saía para fumar um cigarrinho lá fora, olhava que os meninos, tudo, ele mandava lavar a mão, sentar tudo na mesa para comer. O dono do restaurante ficava doido. Nossa. Mas esses meninos aí, mas eu não vou pagar, eu estou pagando, vai jogar fora a comida, eu não vou levar, eu não moro aqui, alguém vai comer. O Brasil precisa matar o povo das crianças. É minha, isso faz parte do meu trabalho. Eles faziam isso, sempre. Então, quando o Gonzaguinha chegava no Boi na Brasa, o pessoal já ficava assustado. Então, olha, uma alcatra dá para... Não, quero duas. É. Eu já ia chamar a molecada para poder comer junto, sentar junto e almoçar com a gente. E depois dali nós saímos para ir até a Rádio Cidade. A Rádio Cidade era na Consolação, ali perto do Surginho, ali perto, em cima. Mas fazia algum tempo que eu não ia à Rádio Cidade. E nesse ínter, a Rádio Cidade mudou para Paulista. E eu tinha agendado por telefone uma entrevista com o Gonzaguinha. Aí saímos de carro, pus o carro ali no estacionamento da Consolação e fui até a Rádio Cidade, na Consolação. Quando cheguei lá, o porteiro falou: Rádio Cidade não é mais aqui, mudou. Aí o Gonzaguinha olhou para mim: pô, estou bem de divulgador, o divulgador não sabe nem onde é a rádio. Começou a risada. Aí eu perguntei: onde está? Está na Paulista, no Urtal. Ah, então É. vamos andando. Aí nós fomos andando. Chegamos lá na Rádio Cidade, tinha um diretor lá, ele não gostava muito que divulgador entrasse para dentro da rádio. Chegava só na recepção, deixava o suplemento, o disco, qualquer coisa, ou o artista, ficava esperando, o artista entrava e a gente ficava esperando lá de fora. Aí eu fui com o Gonzaguinha e nesse dia eu fiz o mesmo procedimento. O Gonzaguinha é muito... Eu já tinha contado para ele: ó, essa raça É. vai entrar, o diretor da rádio não gosta, divulgador entra na rádio. A gente tem que esperar aqui na recepção. Ah, tá bom. Ele chegou, a secretária, Gonzaguinha já chegou. Aí o diretor da rádio foi lá receber: oi, Gonzaguinha, ô, velho, que tipo dele, tal, fechado. Vamos para a entrevista. O cara não conhecia o Gonzaguinha, não tinha nada, ninguém para quebrar o gelo, nem o Gonzaguinha, já estava, eu já tinha informado ele um pouquinho sobre o cara. O cara era chato, não gostava de divulgador. Aí o Gonzaguinha acostumou minhas dores. O cara perguntou para ele assim: vamos começar aqui a gravação. Então. Qual é a sua linha? Eu não sou carretel. É. Aí o cara, desculpa, o cara já começou a ficar meio. Assim que terminou a entrevista, foi uma entrevista horrível, não rendeu nada, só tocou música. Vamos ouvir aqui, eu já estou lançando disso, tem um show hoje à noite, e está todo mundo convidado, tá? Muito obrigado. Saiu.
O cara ligou lá para a gravadora. Ah, esse divulgador de vocês me deixou aqui com o Gonzaguinha, não fez um meio de campo, nem nada. Mas não é a lei a ordem da sua e da rádio que o Sim. divulgador não pode ficar na antessala, ele só cumpriu o que você falou. Não, mas nesse caso, o artista vem, então você tem que rever isso aí. Aí depois desse dia, ele deixou todos os divulgadores entrar normalmente, ele se acalmou. Ah, Foi muito boa. legal. Ó, Tomar água ó, aqui, que a garganta está ruim. você, fica à vontade, você já antecipou, ia falar depois do livro, do lançamento do seu livro, mas vamos falar agora, já que, aliás, essa história do Gonzaguinha está dentro desse seu livro, desse livro que Tá você... também, que eu falo, tem alguns artistas, alguns itens nesse livro que foi Deixa eu ver o livro. O escrito livro, cadê o livro? Aí você falou, fala, aí, ó, cadê? Quem está escrito aí? Quando eu vim quando de eu vim de Minas. Minas. Ah, Esse livro foi escrito na pandemia, que eu ficava aqui em casa e ficava contando as histórias para minha companheira e tomando um vinhozinho, olhando assim para a rua, não passava ninguém, ligava a televisão só abrindo covas, aquele cenário, né, horrível, sim. e olha, morri não sei quanto, pá, e todo mundo fazendo aquelas contas na televisão, dando as notícias, né, podia ser mais suave, mas talvez, É. e deixando todo mundo em pânico. E eu ficava tomando uns vinhos, contando história para ela. Então, só um dia pegou um caderno, falou assim, ó, você está contando essa história, você já contou 3 vezes. Conta aqui no seu, dá um caderno aqui, você não quer escrever um livro? Então você vai escrever aqui. Não porque ela é formada em doutorado em língua portuguesa e semiótica pela USP, pela PUC. Então eu tive uma retaguarda para fazer um livro que está sendo muito elogiado, não só por causa das histórias, pela o encaminhamento que ela deu ao livro, entendeu? O respaldo que eu tive pelo livro. Então, o livro está sendo assim muito bem aceito pelos professores, pelas pessoas das editoras. Inclusive, agora teve a segunda edição, foi para Jandaíra, é uma editora que lança os livros da filósofa Djamila Ribeiro. Sim, sim. E ela que apadrinhou e levou o nosso livro para lá. Oh, que Então, bom. o livro é escrito por mim e por minha companheira, que é a doutora Eliana Ribeiro. Faço questão de frisar o nome dela, que foi de muita valia nesse trabalho. É um livro escrito na primeira pessoa, a primeira parte, né, eu narrando, e na terceira parte é o comentário da minha vida profissional no livro. Alguns capítulos que eu falo os artistas viraram, transformaram em meus amigos pessoais. Já estamos quase encerrando. Eu sei que tem muita história para contar e a gente tem, infelizmente, pouco tempo para finalizar. Certo? Mas eu quero falar de uma coisa que eu já tinha anotado aqui, que era, claro, né? A Produtor gravadora. musical, produtor musical. E aí, antes de chegar no produtor musical, né? Falamos de você como divulgador, produtor musical. Então, só para me falar um pouquinho sobre esse lado seu e sobre a gravadora que eu te conheci depois em outro momento, com a gravadora com a Paradox, né? Isso. Então, eu saí, fiquei 10 anos na EMAI, né? Fiz lá o mestrado, doutorado lá na EMAI. Aí, quando eu saí da EMAI, eu fundei a Banto Discos, que era um selo meu, onde eu gravei o Dema e gravei alguns artistas populares. Da Banto, tinha um amigo falecido, da Silvio Arnaldo, ele tinha um selo também, Bullet, internacional, e o meu era nacional. Nós juntamos os dois selos e formamos a Paradox.
A Paradox é uma junção da Banto e da Bullet, e com uma terceira pessoa que foi um atacadista aqui de São Paulo, que injetou uma certa quantia para poder viabilizar o projeto, mas não foi muito bom. No início foi bom, mas no final foi igual o piquenique. O piquenique foi bom, mas a volta foi triste. Mas a Mas foi tudo Paradox bem. fez história, né? Paradox fez história. Tem história. Foi a primeira gravadora a ter um faturamento próximo das multinacionais. E lançou muita gente e pegou um segmento de dance music no momento certo, e chegamos a ter mais de 200 funcionários. Isso foi uma coisa muito boa, que podia ter durado mais, mas por algum descuido, e também houve o lance da pirataria, que ajudou a colocar um fim na Paradox, não só na Paradox, mas em outras gravadoras. Como eu disse, abriu, fechou, É, então era muito exatamente. mais potente, né? Então, a Paradox e outras gravadoras. Hoje só tem 4 gravadoras. Foi acontecendo até chegar nos dias de hoje, que nós estamos aí com. Praticamente não existe mais as gravadoras para artistas novos, né? Entendi. Então, o artista ele tem que dar seu pontapé inicial, fazer seu corre, para ver se a gravadora pega lá na frente. Isso eu acho também que é bom. Acho que toda forma de amor vale a pena. Exatamente. Você está com um selo, né? Você tem um selo, né? Estou com o selo o B-Music, que estou desde 2002, quando eu saí da Paradox, eu fundei o B-Music, e estou com um catálogo aí de música brasileira. Tem Jamelão, Leni Andrade, Altair Veloso, Benny Brown, tem muita coisa. Vale a pena conhecer o catálogo do B-Music. Hoje está em todas as plataformas, né? Nós somos distribuídos pela Nikita, uma agregadora aí muito boa aqui no Brasil, que está nos distribuindo, e está em todas as plataformas. No Spotify você pode ver lá os nossos títulos. Estamos lançando agora, lançamento agora aposta para 2025, com uma instrumentista, ela chama Laura Santos, é uma moça de 24 anos, é cantora, compositora, e que promete muito esse ano aí fazer um grande trabalho com Pô, que ela. bacana. Bom, já vi que você, então, continua no ramo, continua na história, é o divulgador, é o produtor musical, É o é o produtor, multitarefas na área artística. isso, isso. Pô, que legal. Ó, bom, está acabando o nosso tempo, mas antes de encerrar, eu gostaria de te falar o seguinte: eu quero te agradecer, né, pela gentileza, né, desse nosso bate-papo aqui e deixar aqui, finalzinho, para suas considerações finais aí. Um minutinho, para você dar o seu alô. Pode ser do livro, pode ser da gravadora, o que você achar legal. Certo. O livro está aqui, já está nas principais livrarias, né? Quando eu vim de Minas, Newton Ribeiro, né? E falar do nosso selo, né? Que é o B-Music, e também nós temos uma rádio digital, a OB Music Digital, a sua rádio na internet. Ah, legal, gostei, hein? Gostei da chamadinha aí. Bom, então é isso, eu quero te agradecer mais uma vez e vamos ver se logo, logo a gente continua esse papo, né? Que eu sei que tem muita coisa para você contar, muita história para contar, e aí numa outra oportunidade vamos fazer a parte 2 do programa. Eu que agradeço estar contigo. Você é um grande profissional da televisão, já conheço há muito tempo, produtor, já tive a oportunidade de trabalhar contigo em várias oportunidades. Fez muitos comerciais lá para a Paradox, à É. época. Muito obrigado e estamos juntos. Abraço. Legal, um grande abraço e até a próxima.